Comunhão. Ah, comunhão. Que alegria poder partilhar sobre algo tão precioso, sobre a essência do nosso Criador, sobre o propósito, o telos do nosso ser, sobre quem nós somos e para que nós somos. E ver a beleza desde antes da criação em nosso Criador, em Deus Pai, Filho e Espírito Santo, juntos em uma pessoa, trazendo a verdade sobre a terra, sobre nós, sobre como nós deveríamos viver em torno da mesa, da comunhão, disso que Ele nos ensina através do seu ser desde o Éden, mas que em um momento conseguimos romper diante de escolhas que fizemos, porém, diante disso nós vemos a beleza do nosso Deus sempre desejando e se manifestando para que a comunhão, para que a relação fosse estabelecida com Ele e com o nosso próximo. Então, diante de um Deus que vê a beleza na relação, nós conseguimos ver que desde Gênesis Ele quer construir conosco essa família, esse lugar a qual nós devemos pertencer, a qual nós podemos estar juntos, mas no tempo que vivemos, não diferente do Velho ou Novo Testamento, temos dilemas, temos problemas que dificultam essa prática tão linda, essa forma de viver tão bela que é a comunhão. Eu vejo hoje, não só na pastoral em que estamos inseridos, mas em todo o mundo, que temos a comunhão não como um meio a qual o Senhor criou para que fosse feito, mas através de um utilitarismo ou através da escassez de tempo, nós estamos fragmentando algo tão precioso a qual nós recebemos. Amizades, relações apenas com o intuito de absorver ou sugar, ou apenas o quão é necessário ou útil para nós, então nós usamos as pessoas ao invés de nós nos relacionarmos em todo o tempo. E ao mesmo tempo nós vivemos num tempo em que não há mais tempo. Então nós não conseguimos ver mais quem nós precisamos porque estamos inseridos em tantas atividades, nós estamos inseridos num contexto que nos suga tanto, nós estamos passando por momentos em que nós estamos tão dentro de tantas coisas que nós esquecemos o primordial, que é pelo que nós somos criados e para o que é a comunhão. Então, diante da beleza da comunhão, nós vemos o nosso Deus nos convidando desde o princípio para que nós pudéssemos estar nele e, diante disso, poder entender o porquê nós somos criados e o para quê, e diante dessa beleza, diante desse contexto, eu consigo ver após a ruptura do ser, após a gente perder essa noção daquilo do nosso propósito primordial, um Jesus extraordinário costurando a relação daquilo que deveria ser feito. Um Jesus com suas linhas de amor nos levando de volta para o lugar aonde nós nunca deveríamos ter saído, que é a comunhão com o nosso Pai, a comunhão com o nosso próximo. Então, diante da história de Jesus, nós podemos ver que ele vem aplicar o seu princípio, ele vem retornar-nos para o telos, ele vem nos trazer de volta para o lugar a qual nós não deveríamos ter saído. Então, ele vem mais uma vez nos ensinar a relacionar com Deus Pai e também relacionar com o nosso próximo. Ele vem fazer essa linha que escorre, essa linha que me envolve, essa linha que me envia ao meu amigo, ao meu próximo, ao ente querido, às pessoas à minha volta, até os meus inimigos. O nosso Deus é um Deus que ele preza tanto o amor, o vínculo, que ele me envia até para aqueles em que eu não tenho afinidade, aqueles que eu tenho feridas, aqueles que me magoam, até esses eu aprendo através da beleza da comunhão amá-los de uma forma divina. Então eu vejo nos passos de Jesus algo muito lindo,
pois ele não veio da forma que era esperado, pois nós sabemos que pensavam que Jesus viria sobre o governo de Roma, que ele destruiria tudo aquilo que oprimia aquelas pessoas, e nós vemos um Jesus belo assentado sobre as mesas. A gente vê um Jesus que estava com aqueles que não tinham motivação, não tinham esperança, aqueles que estavam desgarrados do verdadeiro propósito. Então, de um trono a qual Jesus era esperado, nós encontramos, não no trono, mas sobre as mesas, um Jesus nos ensinando mais uma vez sobre o amor, sobre a comunhão e sobre a relação. Jesus, antes de ser o Cristo ressurreto, nós encontramos o Jesus, aquele de Marta, o Jesus, aquele de Maria, o Jesus, aquele de Lázaro, o Jesus, aquele de Nazaré, aquele das mesas, das viúvas, dos pobres, aquele Jesus que estragava, às vezes, a expectativa das pessoas para poder se relacionar, aquele Jesus que era encontrado com aqueles que eram indignos apenas para conseguir reconstruir, redimir a relação, aquele Jesus que veio nos mostrar de uma vez por todas qual que é o valor da comunhão, da relação, e nos mostrar que a beleza da relação não foi perdida, que a beleza da relação ainda existe através do Deus Pai que derrama sobre nós aquilo que nós podemos viver. Então, de todas as oportunidades, Jesus ele prezava estar à mesa com seus discípulos, ele prezava estar no meio da multidão. Jesus não é aquele ser intocável a qual muitas vezes nós desenhamos em nossas mentes, mas Jesus, ele tinha cheiro de gente, Jesus tinha marca de gente, Jesus tinha toque de gente, porque é sobre isso que ele estava, é sobre isso que ele vivia. Então, o nosso Senhor, ele prezava por estar com pães partidos, como diria o PJ, ele tinha esse prazer porque ele sabe que pães partidos significa uma vida em plenitude, uma vida a qual nós entendemos o ser e o pra quê, e com isso nós conseguimos viver não de uma forma robótica, ou de uma forma mecanizada ou utilitarista, não. Nós conseguimos viver de uma forma a qual nós somos criados para ser. Então Jesus vem, ele redime, ele traz novamente a mesa para nós, ele nos dá uma nova esperança de um lugar a qual nós podemos pertencer, um lugar a qual nós podemos estar, um lugar a qual pessoas como eu, que não tinham uma esperança, que não tinham um porquê, que foram encontrados por Cristo nessa mesa, hoje podem estar aqui falando sobre a esperança que é eterna. Então nós vemos no Novo Testamento essa insistência de Jesus, essa insistência do Evangelho em nos impulsionar não só a Deus, não só nós entendemos aquilo que é transcendente, aquilo que vem de cima, não. Ele quer nos ensinar uma espiritualidade para o dia a dia. Ele quer nos ensinar a respeito do Evangelho, das boas novas, nos dias comuns. E isso através da comunhão entre os seus. Então, ele sabe muito bem que se Deus tivesse falado para apenas nós amarmos a Deus, nós seríamos seres totalmente antipáticos, totalmente não relacionáveis, porque nós colocaríamos isso como mérito fim. Eu vou buscar a Deus e aqui eu encerro aquilo que eu fui criado para ser. Então nós entraríamos no nosso quarto e nós ficaríamos ali vivendo de uma espiritualidade solitária, mas diferente disso, ele coloca 2 mandamentos. Ame a Deus acima de todas as coisas, mas ame o próximo como a ti mesmo. Então, o Senhor, além de relacionar com ele, nos envia ao próximo. A disciplina, a vida em comunhão não é uma escolha, mas ela é uma necessidade, ela é uma prerrogativa daqueles que estão em Cristo, daqueles que entenderam o chamado e daqueles que querem viver de fato uma vida com Jesus. Então, o Senhor ele nos envia para que nós possamos estar em comunhão, para que nós possamos estar juntos. Então, Jesus vem, ele resgata isso de amar ao Senhor teu Deus, o seu Pai, o seu Abba, mas também estar com os seus próximos, com os próximos a qual ele estava inserido naquela sociedade. Então, Jesus resgata o pão, ele parte, continua dando vida àqueles que precisam, ele continua dando vida àqueles que necessitam, àqueles que de alguma forma não têm mais
o que comer ou o que ser, Jesus traz de volta esses homens, essas mulheres, os pequenos, para a mesa da relação. E diante da beleza dessa mesa, diante da disciplina, diante da comunhão a qual ele vem estabelecer em nós e através de nós, é o lugar que nós somos encontrados. Nós somos reféns, nós somos parte da mesa que o Senhor Jesus colocou. Nós somos parte daquilo que ele começou para que nós pudéssemos ter um lugar com ele. E não só um lugar para que nós possamos sentar e dizer esse lugar é meu e a partir daqui eu mereço e tomar isso como um direito. Não, ele coloca a nossa vida não como aquele que recebeu um lugar de direito, mas como aquele que entendeu um lugar a qual deve ceder a outros. E diante desse Deus que desde o Éden quer buscar esse lugar de relação, diante desse Deus extraordinário que é 3 em 1, diante de um Jesus que veio redimir a relação, ele nos ensina a viver uns aos outros em amor. O Novo Testamento usa muito esse termo uns aos outros, suportando uns aos outros, amando uns aos outros, estando uns aos outros. Então ele está nos enviando para esse lugar de relação, para que nós possamos encontrar não pessoas perfeitas, mas imperfeitas diante de um Deus que nos aperfeiçoa através da relação. Então a comunhão ela é necessária para que nós possamos ser cristãos maduros, ser pais melhores, mães melhores. A relação ela é essencial para a vida daquela pessoa que quer ser plena em tudo que faz. Então o Senhor nos convida para esse lugar não para que nós venhamos ter direitos, mas para que nós venhamos entender e ser testemunha que existe um lugar na mesa e existe uma família a pertencer. Um dia eu encontrei esse Jesus que veio e que me deu um lugar. Um dia eu encontrei esse Jesus que partiu o pão e me chamou de filho. E isso não fez eu entender um lugar que eu deveria apenas mostrar ou falar que é aquele o meu lugar, mas um lugar onde eu peguei esse pão e falei, Senhor, agora o meu objetivo é ser como tu, levantar o pão, dar graças e partir, porque eu sei que nesse momento do partir do pão, eu sei que nesse momento aonde eu pego aquilo que eu tenho mesmo que pouco e reparto com o meu próximo, eu consigo entender por que e para que nós fomos criados. E hoje, depois que eu fui encontrado por esse amor, por essa relação, depois que eu entendi o lugar da comunhão, a minha vida nunca foi a mesma. Hoje eu falo que eu sou aquele que o tempo que eu posso, em qualquer momento que eu esteja, eu estou falando sempre a respeito da mesa, a respeito da comunhão, porque eu entendi a importância disso sobre a minha vida, na minha vida, para a minha vida. Não existe vida fora da comunhão. Não existe ser, plenitude fora da comunhão. Não existe nada fora, não existe evangelho fora da comunhão. E é para esse lugar que o Senhor quer nos trazer para que nós possamos não só viver essa transcendência apenas dessa forma, mas algo que nós possamos ministrar através do testemunho daquilo que nós encontramos em Cristo. Hoje eu tenho o prazer de olhar nos olhos de pessoas indignas como eu, pessoas que foram maltrapilhos por muito tempo e dizer, ei, nós somos encontrados por um Deus de amor e agora nas nossas imperfeições nós podemos caminhar diante daquele que é perfeito, daquele que é bom, daquele que, por mais que nós venhamos falhar, ele continua lavando os pés daqueles que ele ama, daqueles que traem, daqueles que erram, daqueles que por um momento negam. Ele continua na mesa lavando os pés, ele continua com a toalha nas mãos. Como eu disse, nós esperávamos um Jesus sobre o governo e nós encontramos ele à beira da mesa, lavando o pé dos seus. É esse Jesus da comunhão, da relação, da humildade. É esse Jesus com a toalha das mãos que nós encontramos. Então nosso papel não é buscar governos, mas buscar a toalha e continuar aquilo que o Senhor nos ensina sobre a relação, porque ali é que ele é revelado, ali é que ele é amado, esse Deus que é encontrado no próximo, no toque do próximo, no abraço do próximo, na fala do próximo. É assim que Jesus nos ensina, porque a palavra diz, se nós não amarmos o nosso próximo que nós estamos vendo, que está no nosso dia a dia, como nós vamos amar um Deus que nós não enxergamos? Então, ele coloca ali, através desse texto, o foco falando, ei,
Existe vida que tem que ser ministrada em você através daquele que está ao seu lado, aquele que está até te atrapalhando, porque Jesus não deixou a mesa da comunhão diante de Judas, aquele que iria o trair. Então, mesmo na traição, nós não podemos deixar a mesa da relação, nós não podemos deixar a mesa da comunhão, onde o pão é partido, aonde existe a relação. Então, o Senhor nos ensina que a comunhão ela é válida até para aqueles que, de alguma forma, não valem nada. Porque Jesus vê beleza nisso, ele traz a redenção, ele transforma através daquilo que ele nos convida para ser uma família a pertencer. E hoje nós temos lugar à mesa não só para nós, mas para todos aqueles que nós chegarmos e amarmos como Jesus amou. Nesse tempo, como eu comecei dizendo, de utilitarismo, nesse tempo em que nós não temos tempo para mais nada, é tempo de nós resgatarmos aquilo que o Jesus, em suas pegadas sobre a terra, nos ensinou a ser e a fazer. É tempo de nós colocarmos a comunhão como passos práticos da nossa vida. É tempo de nós começarmos a colocar a comunhão, a relação na nossa agenda e como um compromisso inadiável. É tempo de nós marcarmos com as pessoas e estarmos lá. É tempo da gente sair um pouco desse campo virtual e voltar aos toques que nós perdemos ao longo do tempo. E através disso, das relações, através disso, de estarmos uns aos outros, através disso, de voltarmos às mesas, através disso, de recosturarmos aquilo que Jesus se propôs a fazer e a estar, nós voltaremos para o nosso propósito, o Senhor será revelado através de nós e como família nós viveremos a plenitude a qual nós fomos chamados. Nós resgataremos aquilo que nós fomos criados para ser, porque não é bom que o homem esteja só. Então, desde o início, nós somos criados para relacionar e para o fim, na eternidade, nós continuaremos, nós daremos continuidade à mesa da relação, pois continuaremos com o nosso Deus Pai e à mesa com todos nós, pois o Senhor comprou esse lugar e nos deu como testemunha a dizer para todos: existe um lugar na mesa, existe uma família para pertencer, a qual nós fazemos parte. Então, que nós venhamos colocar isso como práticas da nossa vida, que nós venhamos priorizar a questão da comunhão, da relação, que não venha ser quando dá, que não venha ser através de conveniência, mas que venha ser através de tudo. Cristo em nós, mais uma vez, sendo revelada no partir do pão. Que venha ser mais uma vez Cristo revelado em nós, através do pouco que nós temos, sendo repartido com aqueles que precisam. Que venha ser Cristo sendo revelado em nós, através das mesas, através das toalhas, através da relação, da comunhão, diante daquilo que Ele nos chama para ser, como família, como um corpo e como povo que se une, não para segregar, mas para que cada vez mais possamos aumentar a família de Deus através da sua mesa, que o que não falta são cadeiras para que nós possamos sentar. Então, através disso, nós vivemos a comunhão e essa disciplina e essa vida e esse conceito, esse preceito, ele é suficiente para nós entendermos que a relação ela é suficiente para as nossas vidas.